Vamos sentar todos? Por favor, fique à vontade. O assunto hoje é por que existo? Por que eu existo? Por que você existe? Para que a gente vença a maratona da vida, a Bíblia Sagrada nos dá importantes informações e conselhos, os quais, se seguirmos com empenho, nos levarão à vitória e a recompensas, tanto aqui na terra como na vida eterna. Em tempos de pandemia, no qual muitos partiram ou ainda partirão para a eternidade, rever os conceitos de fé, salvação e libertação são fundamentais. Precisamos nos examinar para ver se não estamos conformados com o sistema do mundo, o qual nos obriga, entre aspas, a correr atrás apenas das coisas terrenas. Se não vigiarmos, perdemos o foco do que é o principal para a nossa vida eterna. Esse é um tempo de analisarmos a nossa fé, se ela está alicerçada em Deus e em seus princípios. A intenção desse estudo é destacar o que uma pessoa realmente precisa priorizar para ser salva por Cristo e permanecer firme com Deus na caminhada rumo ao céu. Por isso, convido você a abrir o seu coração para que o Espírito Santo o purifique de tudo o que o impede de ter uma fé viva e verdadeira em Deus. Não se esqueça das palavras do Senhor Jesus: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Vamos dar uma paradinha aqui? Olha para mim, por favor, e presta atenção no seguinte. Primeira coisa aqui que eu chamo a sua atenção é que nós vivemos em tempos difíceis. E o Senhor Deus nunca nos enganou que passaríamos por dificuldades nesse mundo. Aliás, Deus não engana ninguém de nada. Ele deixa na sua palavra muito claro que, de fato, enfrentaríamos adversidades, passaríamos por lutas nessa vida, que no mundo teríamos aflições. Ele já nos fala sobre isso. E estamos vivendo dias trabalhosos atualmente. E agora a gente olha para as pessoas e vemos muita gente assustada, apavorada, vemos pessoas que perderam familiares, entes queridos seus, o que não é nada fácil. É difícil perder uma pessoa que se ama. Só que diante de tudo isso, o que nos resta fazer é avaliar a nossa vida. Porque nós somos um ser eterno, nós não vivemos apenas aqui neste mundo, com a morte a vida não acabou. Então nós precisamos nos avaliar, nos analisar e ver se estamos vivendo o que a palavra de Deus fala ou não. E se a nossa família também está vivendo ou não o que a palavra de Deus ensina. Porque se não estiver, nós precisamos mais do que rapidamente se voltar para aquilo que a Escritura fala, arrepender-se, acertar o caminho e estar de fato preparado para aquilo que interessa verdadeiramente, que é a nossa eternidade. Porque a vida aqui nesse mundo, a Escritura diz que é como uma sombra. Se você pegar e olhar onde tem luz, você passa assim o seu braço, você vê que a sombra passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida é como uma sombra. Ela passa num piscar de olhos. Ela foi embora. Quando a gente se dá conta, já estamos indo, partindo, já estamos cumprindo, ou já chegamos ao final da nossa carreira. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos avaliar, nos analisar. Estamos bem com Deus? Estamos firmados em Cristo? Realmente, será que nós renovamos o nosso entendimento com a palavra? Ou estamos conformados com esse sistema do mundo, que cada dia mais nos faz viver uma rotina tão massacrante, que a gente não consegue, às vezes, ter tempo para nada. Vivemos uma correria tão grande para poder agradar o outro, né? Para poder, de alguma forma, suprir algo que a gente não sabe nem às vezes o que é, e que a gente vive correndo atrás de tantas coisas. E por que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Por que se trabalha tanto, se estuda tanto? Onde se quer chegar? Qual o objetivo de tudo? O que a gente faz com essa correria doida, que se dorme pouco, se trabalha muito, se faz tanto, e no final das contas o resultado é quase que nada. Aí a pessoa chega ao final da vida, como a Bíblia chega a dizer,
chegando ao final da vida dizendo, não tive neles contentamento. Por que eu não tive contentamento na minha vida? Por que eu chego ao final da vida sem sentido algum para ela? Tem alguma coisa errada. Por que eu lutei tanto e nada construí? Por que me empenhei e me esforcei tanto e o resultado foi nada? Por que isso? A gente tem que se avaliar e ver o que é que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. A vida é maravilhosa, pessoal. O viver é muito bom. Porém, o problema é que a Bíblia diz que os dias são maus e que nós temos que remir esse tempo. Se não remirmos, nós vamos ver a vida passar e não aproveitá-la. Por isso, o alerta de Deus em Eclesiastes 12, fala lá para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando você chegar no final da sua vida, você não venha dizer, não tive neles contentamento. Passei a vida, vivi, deixei a vida me levar, como cantam por aí, e cheguei ao final de tudo, sem razão para nada. Que tristeza. Não é esse o propósito. Precisamos entender por que nós existimos realmente. Vamos lá, voltando à lição. Quem somos? Nosso Criador é eterno. O Salmo 90, versículo 2, fala isso para a gente. Deus nos criou em altíssimo padrão, a imagem e semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 1, 26 está escrito, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Somos também eternos como Deus. O espírito do homem é o verdadeiro eu. Temos uma alma com poder de raciocinar e tomar decisões. E habitamos em um corpo físico feito do pó da terra, segundo Gênesis 2:7. Ainda que experimentemos a morte física, nossa existência espiritual nunca acabará. Por quê? Porque nós somos um ser eterno. Então, a verdadeira pessoa nossa é o espírito. Nós somos um espírito que temos uma mente e que moramos num corpo. Quando a pessoa morre, o que acontece? O espírito sai do corpo. O corpo volta ao pó da terra. E o espírito volta para Deus. E nessa volta para Deus é que será determinado qual será a eternidade dessa pessoa que partiu. Se eternamente com Deus ela estará, ou se eternamente separada de Deus ela estará. O que definirá isso? Exatamente se ela assumiu ou não o que a palavra de Deus diz, enquanto viva ela estava. Porque depois que partiu, não tem mais como mudar a eternidade de ninguém. A gente tem uma eternidade pela frente e com Deus ou sem Deus, viveremos eternamente. E aí, o que a Bíblia chama de viver sem Deus eternamente, a Bíblia chama de morte eterna. E viver com Deus eternamente, a Bíblia chama de vida eterna. Então, para onde iremos? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Mas ambas são eternas. Eternamente separado de Deus ou eternamente com Deus. Quem define isso somos nós. Porque a parte de Deus para a salvação da humanidade já foi feita. Jesus já pagou o preço, derramou o seu sangue, comprou a humanidade toda para Deus e demonstrou esse grande amor para com a humanidade quando o seu Filho Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, para pagar o preço da nossa redenção. Hoje o homem ouve as boas notícias do Evangelho, tem a grande oportunidade de receber Jesus como Salvador, e quando ele toma essa decisão, é imediato, na hora. A pessoa passa da morte para a vida. E aí ela garante a sua eternidade, se ela permanecer firme com Jesus, até o último instante da vida dela aqui na terra. Isso é necessário. Por isso, o texto de Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, o que você tem. Você recebeu a sua salvação? Então guarde-a. Você recebeu Jesus por Salvador? Então guarde-o no seu coração, para que ninguém tome a tua coroa, a recompensa que o Pai tem preparado para nós na eternidade. Amém? Continuando. Então, nosso Criador é eterno.
Ele é. Nós também somos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Porém, temos um corpo que vai voltar ao pó da terra. E ainda que experimentemos a morte física, a nossa existência espiritual nunca acabará. Continuando. A vontade de Deus é que sejamos bem-sucedidos. Em quê? Em todas as áreas. Pois Ele nos criou para glorificá-lo. A vontade do Pai, então, é que nós o glorifiquemos. Fomos projetados para ter vida com abundância, João 10:10. Até mesmo o nosso corpo deve estar envolvido nessa adoração ao Criador. Pois o propósito de Deus é que o glorifiquemos ao desfrutarmos de saúde espiritual, mental e física. Tanto que o Senhor Jesus destacou qual era o primeiro e grande mandamento que envolve essas três dimensões. Lucas 10:27. Vamos ler lá? Vamos abrir a Bíblia e ler com atenção? Lucas 10, versículo de número 27. Jesus vem falando da parábola do bom samaritano, onde ele diz no 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus. De que maneira? De todo o teu coração, a verdadeira pessoa, né, com o teu espírito, com toda a tua alma, com o teu intelecto, e com todas as tuas forças, com o seu corpo físico. E de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então ele já nos mostra que a adoração a Deus está envolvendo todo o nosso ser, o corpo, alma e espírito. E é verdade que Deus quer que sejamos completamente, que o nosso corpo, espírito e alma seja completamente restaurado, para que a gente possa servi-lo e adorá-lo com tudo. Deus não quer uma partezinha da nossa vida. Ele quer que com todo o nosso ser, nós o sirvamos com alegria. Amém? Abra sua Bíblia também em 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Diz para nós o versículo de número 19 e 20. 1 aos Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Opa, nós temos um dom, não é? Alguém diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Quem já ouviu alguém falando isso? Já ouviu? A pessoa diz, não, eu posso tirar essa criança porque o corpo é meu. Quantos entram para o lado desse crime, né, que alguém pratica aí, que é tirar uma vida da inocente, que é uma criança, fazendo um aborto? A pessoa diz, o corpo é meu. Primeiro que o corpo não é da criança, não é da mãe. O corpo da mãe é uma coisa, o corpo da criança é outra. Apesar da criança estar sendo gerada dentro do corpo da mãe. Mas o corpo da mãe é outro. É uma outra pessoa. Ela não tem direito de ter a vida de ninguém. Mas a pessoa diz, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Bom, a Bíblia diz que não é bem assim. Não sois de vós mesmo, não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fostes o quê? Comprados por bom preço. Nós fomos comprados por um bom preço. O preço foi alto. Foi a vida de Jesus que nos comprou para o Pai. Glorificai, pois, a Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Aonde, pessoal? No vosso corpo. No vosso corpo. Mantendo o corpo em santificação, mantendo o corpo curado, o corpo saudável, né? E no vosso espírito também, os quais pertencem a Deus, pertencem a Deus. Tanto no sentido de conservá-lo longe da prática do pecado, como também conservá-lo saudável. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso
espírito, os quais pertencem a Deus. E é o que Deus quer que aconteça. Que todos desfrutem da bênção completa. Ele não quer que ninguém esteja doente, que ninguém viva na miséria, que ninguém viva triste, depressivo, oprimido. É para você amar a Deus, servir a Ele com tudo, com todo o seu ser. Quando a gente fala da nossa pessoa, nós nos referimos ao nosso espírito, corpo e alma. A gente não se refere, olha, só o meu corpo, só a minha alma. Não, nós somos formados por essas três áreas, né, que formam o nosso ser. Então, nós precisamos glorificá-lo em tudo. No nosso corpo, no nosso espírito. Vamos glorificar ao nosso Deus. Por quê? Porque fomos comprados por bom preço. Portanto, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. E Ele quer que nós o glorifiquemos com o nosso corpo, alma e espírito. E assim deve acontecer com a gente. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos dar uma paradinha só, para que a gente dê uma tréguazinha, para a gente poder fazer uma oração agora, e também para não ficar cansativa a leitura. Fique de pé, por favor, todo mundo agora, e eu quero fazer uma oração com você neste momento. Você já entendeu que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que nós o glorifiquemos com todo o nosso ser, o espírito, alma e corpo. E eu quero fazer essa oração por você agora. Você que está enfermo, você que está doente, você que diz, pastor, me dói o corpo todo. Você tem dor de coluna, sofre com dor na perna, no braço, no joelho, qualquer parte. É hora de você crer e tomar posse da sua bênção. Pastor, a minha deficiência está nas minhas vistas, mas Deus quer que você glorifique a Ele com a cura das suas vistas. Pastor, o meu problema é no rim. Deus quer que o seu rim glorifique a Deus. Pastor, o meu problema é a doença cardíaca. Deus quer que o teu coração glorifique a Deus. Amém? Que todo o seu ser. Então não faça um acordo com o inimigo e não aceite aquilo que o inimigo lhe traz, querendo de alguma forma lhe fazer sofrer. Não. Ele não tem direito de estar aí. Verdadeiramente, está escrito que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Não seremos, fomos. Então esse mal não tem que estar na nossa vida e não vai continuar. E se está, nós vamos mandar ele embora agora e determinar a sua cura completa em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Tem fé ou não tem? Tem? Vamos tomar posse dessa bênção? Agora é hora da gente fazer essa oração séria, quebrar esse poder do mal e determinar a saída desse sofrimento da sua vida. E quando exigirmos a saída deste mal, você creia, não duvide. É hora de crer de todo o coração, e aí você vai fazer o teste, vai fazer para comprovar o milagre que o Pai lhe concedeu agora, em o nome do Senhor Jesus. Olha para a sua mão assim e diga, meu Deus, eu venho diante da tua presença, pois eu quero glorificar o Senhor no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu lhe apresento as minhas mãos e eu te peço, coloque o teu poder, põe a tua unção para curar, para libertar, para desfazer toda e qualquer obra do diabo que está na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Põe essa mão aonde você precisa de um milagre. Pastor, é nas minhas vistas, põe. É no ouvido, põe. É no meu pescoço. Pastor, no meu rim, coloca. Na perna, na barriga, não sei. Fecha os teus olhos agora. Concentra a sua fé em Deus nesse momento. Ligado em Deus, diga, Senhor Deus, eu venho diante de Ti, crendo na Tua palavra. Eu fui comprado, eu tenho um Senhor, e Tu és o Senhor da minha vida. O mal não pode continuar na minha vida. Eu pertenço a Deus, e o diabo e tudo que é dele vai me deixar, vai sair da minha vida para nunca mais voltar. Diga, meu Deus, vem com teu poder e destrói este mal.
esta enfermidade que está no meu corpo, em o nome de Jesus. E eu exijo agora, diabo, você, o teu sofrimento, sai da minha vida, sai do meu corpo. Eu vou glorificar o meu Deus com o meu corpo saudável. E eu exijo agora, diabo, pegue a tua enfermidade, sai de mim, vai embora, eu te repreendo, eu lhe expulso, em o nome de Jesus. Eu oro por você agora. Querido Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, poderoso. Ó Pai, nós entendemos. Vamos glorificar o Senhor no nosso corpo, no nosso espírito também, os quais pertencem a Deus. E Pai, tem gente agora numa batalha dizendo: esse mal não vai prosperar na minha vida. E eu concordo. Este mal não vai ficar. Tem que sair daí. Doença cardíaca. Vamos, demônio que está colocando um problema na válvula do coração. Demônio que faz essa taquicardia, em deixar essa pessoa muitas vezes até com uma sensação de desmaio. Eu estou determinando agora que essa palpitação cardíaca volte ao normal. Que as batidas cardíacas dessa pessoa voltem ao normal. E eu estou falando em nome de Jesus. Satanás, você dá o fora daí agora. Sai em nome de Jesus. Sai agora das principais veias do coração dessa pessoa. Oh, meu Deus, ainda que tenha uma placa de gordura lá, derrete essa placa de gordura, meu Deus. Libera essas veias para a tua glória. Poder de Deus entra agora, Pai, no rim, no pâncreas, no estômago, no útero, no ovário, nas trompas, na bexiga. Oh Deus, ainda que seja um mioma, poder de Deus arranca daí agora este mioma, esse caroço que se formou e que tem preocupado essa mulher, que tem gerado hemorragia. E o doutor já disse que é só uma cirurgia que resolve, mas o teu poder resolve também. Poder de Deus entra aí agora. E arranca agora este mioma. Poder de Deus vai arrancando essas dores que essa pessoa sente no abdômen. Tem que sair agora em nome de Jesus. Sai do intestino dessa pessoa, demônio que causa o intestino preso, demônio que causa problemas de hemorroidas, demônio que está causando tanto sofrimento no intestinais dessa pessoa, e ela sofre constantemente. É no poder que é no nome de Jesus, eu estou ordenando que saia. Sai daí, obra do diabo que está atuando no corpo dessa pessoa. Determine, mulher de Deus, determine, homem de Deus, o teu intestino vai funcionar perfeitamente a partir de agora. Vai ser um reloginho todo dia. Chega desse negócio em nome de Jesus. Nós não aceitamos, repreendemos este mal. O teu intestino vai glorificar a Deus agora saudável, cumprindo a função para que o Senhor o fez. A mesma forma o seu rim, mulher, agora é sua hora, agora é seu momento, meu irmão. É o seu momento de determinar agora que o seu rim vai voltar a funcionar, ainda que ele tenha parado. Meu Deus, entra com o teu poder agora, restaurando este rim. Poder de Deus entra nesse joelho, que o doutor falou que nem cartilagem tem mais, mas agora, Senhor, restaura esse joelho completamente, recria essa cartilagem se for necessário. Oh Pai, uma perna menor que a outra, faz ela crescer e voltar ao tamanho normal, que essa coluna seja curada. É agora no poder que é no nome de Jesus que eu falo. Lordose, cifose, escoliose, desvio na coluna, este bico de papagaio, essa hérnia de disco, sai dessa coluna agora que eu estou mandando sair em nome de Jesus. Não fica, não resiste. Maior é o poder de Deus que está operando, e essa obra do diabo cai por terra agora em nome de Jesus. Vamos, demônio, sai dessa coluna que eu estou mandando sair. Sai daí agora, espírito de enfermidade, eu te repreendo, eu quebro o teu poder e ordeno a sua saída. Mata mesmo e retirada, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando que saia. Sai dor na coluna, sai dor nas costas, sai dor nos rins, sai dor no quadril, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. É uma ordem que eu estou dando. Vamos, esse cisto, esse quisto desapareça daí agora em nome de Jesus. Sai problema na visão, sai agora cegueira, sai embaçamento nas vistas, sai miopia, astigmatismo, glaucoma, catarata, presbiopia, hipermetropia.
sai todo embaçamento dessas vistas, em nome de Jesus. Determine a cura dos seus olhos, os seus olhos vão glorificar a Deus. Chega desse negócio de ter a vista embaçada, curta, cega, em nome de Jesus eu falo, espírito da cegueira, solte esses olhos e bate em retirada, sai todo embaçamento das vistas, seus olhos vão glorificar a Deus agora em nome de Jesus. Eu determino que este mal saia, sai mal da tireoide, desapareça daí agora. Vamos, sai dor de cabeça, sai dor no corpo, sai agora em nome de Jesus essa sinusite, essa bronquite, em nome de Jesus sai, essa alergia respiratória vai embora, sai maldição, sai praga, sai infecção, sai inflamação, sai agora caroço, hérnia, esse caroço no seio suma, esse caroço da axila desapareça, vai saindo essa dor no corpo, em nome de Jesus eu ordeno que saia, não vai resistir, não vai ficar, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, tem que soltar essa vida, essa pessoa tem que soltar essa vida, eu estou mandando em nome de Jesus, sai agora praga e demônio que entrou através da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, do trabalho feito, da obra mandada, sai praga, sai maldição, sai daí espírito. É uma ordem, na autoridade do nome de Jesus eu estou ordenando, tem que soltar essa vítima, tem que sair daí agora, sai inchaço nos pés, sai dor nos pés, sai doença nas pernas, sai agora em nome de Jesus varizes, solte essas pernas e bate em retirada, em o nome de Jesus Cristo, sai todo o mal, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu determino todo o mal, em o nome de Jesus, sai e não volte mais. Levante as mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, eu glorifico o Senhor no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, pois eu pertenço a Ti. Obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Senta todo mundo, pessoal, não dá mais tempo, que senão a gente não consegue terminar a nossa lição. Vamos lá, pessoal, voltando para a nossa lição agora com atenção. Estamos no segundo parágrafo da nossa lição aqui, desse tópico, quem somos, né? Então a vontade de Deus é que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, pois Ele nos criou para glorificá-lo. Fomos projetados para ter uma vida com abundância. Até mesmo o nosso corpo deve estar envolvido nesta adoração ao Criador, pois o propósito de Deus é que o glorifiquemos ao desfrutarmos de saúde espiritual, mental e física. Tanto que o Senhor Jesus destacou qual era o primeiro grande mandamento que envolve essas três dimensões, Lucas 10, 27, e nós já lemos. Continuando, como os pais de um bebê se alegram e participam do desenvolvimento do filho, Deus também quer ser presente em cada detalhe da nossa vida. Ele se alegra com as nossas vitórias, tem prazer em nos ensinar e nos proteger. Você crê nisso? Veja o que está escrito em Isaías 27, é importante esse versículo. Leia comigo aqui. Olha que palavra bonita a gente encontra aqui, nesse Isaías capítulo 27. Versículo de número 3. Isaías 27, versículo de número 3. Diz assim: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Olha o amor de Deus por nós, pessoal. Olha o cuidado dele com a gente. É assim que ele cuida da igreja dele. Com todo carinho, né? Ele diz: eu guardo. A cada momento eu vou regar você. Vou estar sempre dando alimento, sustento para você. Para que ninguém lhe faça dano. Então Deus não quer que a gente sofra dano nenhum. Dano nenhum. Nem de noite, nem de dia. Por quê? Porque Ele vai nos guardar em todo o tempo. Diga glória a Deus. Voltando à lição. Como os pais, então, de um bebê, querem ver o seu filho sendo bem-sucedido, Deus da mesma forma. Continuando a lição aqui. E nos suprir em tudo. Mateus 6, versículo 31 ao 33, Jesus falou aquela palavra que você deve olhar para as aves do céu
que não semeiam, não cegam, mas o Senhor as alimenta. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como os lírios do campo. E nós não temos mais valor do que essas coisas que estão aí e amanhã não estão mais? Aí ele diz que o que nós temos que fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Continuando, muitos, por não terem essa consciência, não dividem suas alegrias e necessidades com Deus. Não o convidam para fazer parte de suas vidas. A maioria das pessoas age assim porque foram ensinadas desse modo errado. A religião apresenta um Deus severo, ocupado, distante, punidor, que está com um chicote na mão, esperando o primeiro erro para castigar o indivíduo. Isso é muito triste, né? Demais e equivocado também. Para que conheçamos o verdadeiro caráter de Deus, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, a fim de manifestar seu profundo amor por todos nós. Cada cura e libertação, cada perdão liberado ao ser humano, cada história de vida transformada, mostram o amor do Pai por nós. Amém? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, observe Jesus chamando Deus de Pai, com a maior naturalidade que um filho o faz. Vemos revelado nas atitudes de Jesus o amor do Pai por cada pessoa que se aproxima dele, pedindo ajuda. Com os seus ensinos, Jesus nos revela que temos vida plena ao voltarmos a ter comunhão com Deus. E como isso acontece? Quando passamos pelo processo de arrependimento, conversão, libertação e novo nascimento, que vamos chamar de processo de salvação. Ao sermos salvos, nosso espírito volta a adorar, a amar a Deus de todo o coração e a manter comunhão com o nosso Pai de amor. Quando somos vivificados, conseguimos conversar com Deus através da oração. Somos ouvidos, nossos ouvidos espirituais ficam sensíveis e ouvimos sua doce voz dentro do nosso coração. Por isso, o principal propósito da vida não é vivermos preocupados com as coisas do mundo natural, lutando para sobreviver nessa terra, mas adorarmos e amarmos a quem? A Deus, simplesmente por aquilo que Ele é, nosso Pai de amor. Amém, pessoal? Então, o nosso principal objetivo de viver, de existir, é servir a Deus, é adorá-lo, é amá-lo. Deus nos fez para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem para isso. Deus não criou o homem para viver uma correria doida, sem nem lembrar que o seu Criador existe. Mas o homem, quando pecou, ele perdeu essa conexão com Deus, né? Por causa do pecado, que o pecado é um isolante, ele separa a gente de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 isso, que o pecado separa a gente de Deus. E quando Adão pecou, ele ficou separado. Assim os seus filhos nasceram também separados de Deus. Seus netos, bisnetos, tataranetos, e assim veio a humanidade toda até os dias de hoje. E o ser humano separado de Deus passou a viver segundo os seus sentidos naturais. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, e aí vai. Os sentimentos humanos, que passou a guiar o homem. O homem deixou de ser guiado por Deus e acabou sendo guiado e dirigido pelas suas próprias concupiscências, pelas suas vontades naturais. E aí o homem começou a se tornar um ser mesquinha, egoísta, um ser mau, um ser que às vezes é muito pior do que às vezes um animal, em suas atitudes aí absurdas que a gente vê seres humanos tomando nessa terra. A maldade, a crueldade, né, praticada às vezes por seres humanos. Tudo isso por causa da natureza pecaminosa que está dentro do homem. E o homem precisa nascer de novo para ser religado a Deus e aí sim começar a retomar uma vida de comunhão com Deus novamente. Vamos lá.
identidade real. Vamos ver isso aqui. Qual é a nossa identidade? Identidade é o que nos qualifica como um ser único. No corpo físico, temos características únicas. No mundo espiritual, também temos uma identidade única. Fomos criados à imagem de Deus, de forma individual. Bom, você sabe que nós temos na ponta dos nossos dedos, algo que nos diferencia, né? Que é a nossa digital, a nossa digital. A Escritura fala que nós seríamos conhecidos exatamente por essa diferença na ponta dos dedos. A Bíblia fala sobre isso. Há essa diferença do ser humano. O ser humano não é igual. A digital de um não é igual à digital do outro. Assim também somos um espírito. Nós nos diferenciamos. Os animais, o que a ciência chama o ser humano de um animal racional, né? E os animais irracionais. Mas nós temos um espírito, o animal não tem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o animal não é. Somos diferentes. E Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, que Ele nos criou com tanto carinho, com tanta perfeição, a sua própria imagem e semelhança. Continuando, apesar de existir um propósito individual para cada pessoa, há um propósito geral para toda a humanidade. Somos criados para quê? Para adorar a Deus. Isso é um propósito geral para todos os seres humanos. Portanto, nossa identidade é sermos o quê? Adoradores do Senhor. E a Bíblia diz que Deus procura tais, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Todo ser humano tem um desejo íntimo de buscar contato com algo superior para o preenchimento de um vazio inexplicável. Mesmo que não tenhamos o conhecimento pleno de quem é Deus, o coração do homem se inclina a adorar algo. Se adorarmos ao nosso Deus Criador, esse vazio será preenchido. Senão, podemos cair no erro de adorar outro ser, outra coisa ou pessoa. Se não entendemos que a nossa identidade é de adoradores de Deus, passaremos a vida nos sentindo como um peixe fora do oceano. Jesus declarou que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. João 4, 23. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Todo ser humano tem dentro de si um desejo por algo que ele não sabe muito bem o que é. E que as religiões criadas pelos seres humanos estão sendo usadas por essas pessoas que estão à busca de preencher um vazio que elas sentem dentro de si. Só que as religiões não conseguem suprir esse vazio. Não conseguem. Uns partem para o lado religioso, outros partem para outras coisas. Alguém tenta suprir esse vazio que ele sente nas bebidas, nas drogas. Ou uma pessoa com quem conversávamos ontem, um empresário, ele estava falando com a gente. Falou, as pessoas do ramo da cachaça, parece que torce para tudo dar errado. Ele falou isso para a gente. Porque as pessoas que estão lá na pior, numa situação difícil, eles querem beber a cachaça para poder aliviar a dor, o sofrimento, e é uma bebida barata. Faz com que essas pessoas acabem se alcoolizando. Ele disse isso para a gente. Aí assim vai. Parece que o mundo vive à procura de algo que eles não sabem o que é e que querem saciar o vazio. Vão para as drogas, vão para a prostituição. Você pode ver que aquela história do circo, né? É o pão e circo que sempre foi usado para tentar desvirtuar a sociedade do que se passa, do que acontece no mundo. O brasileiro, por exemplo, é apaixonado pelo futebol, não é isso? Não é assim? É apaixonado pelo futebol. Dizem que o Brasil é o país do futebol. E virou um circo. Parece que para
fazer com que as pessoas se sintam melhores um pouco, se sintam mais felizes. Alguns são tão apaixonados que chegam a ser idólatras. Alguns matam, morrem, se espancam ou espancam alguém, né? Por causa disso. Tudo é um vazio do ser humano que faz o ser humano ficar assim num desespero de suprir esse vazio. Só que só tem uma maneira de suprir esse vazio verdadeiramente, que é voltando-se para o nosso Criador. Enquanto a gente não encontrar o Senhor, o vazio continua. Não foi o que Jesus disse à mulher samaritana? Aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Aquela mulher samaritana buscava suprir um vazio que ela tinha em diversos relacionamentos com vários homens que ela já tinha tido na vida, que a fez infeliz. Ela continuava com o vazio dentro dela. E Jesus disse: o homem com quem você está hoje não é teu marido. Não é teu marido. Ela então se impressionou. Ué, o senhor sabe da minha vida? E disse tudo o que ela precisava saber. Ela entendeu que o vazio do coração dela não seria preenchido por tantos homens que ela já tinha tido na vida e que aquele com quem ela estava convivendo não era marido dela. Há pessoas que tentam suprir esse vazio com inúmeras coisas. Mas Jesus falou: aquele que beber da água que eu der, jamais voltará a ter sede. Quando você não tem sede, você já está saciando a sua sede em Deus, você já tem essa fonte dentro de você, você não precisa mais bater em tantas portas à procura de matar essa sede, de suprir essa necessidade, porque você já encontrou a verdadeira fonte da vida, que é Cristo. Enquanto o ser humano não encontrar isso, ele vai viver uma busca incessante de tentar preencher o que está vazio dentro dele com alguma coisa. E quantos aqui mesmo já rodaram tantos lugares na vida à procura de suprir esse vazio? Não é verdade? E quantas bateram em portas erradas, se envolveram com o que não deviam, pagaram um preço caro em suas vidas, sofreram horrores até conhecer Jesus. Quem aqui, pastor? Eu sou um desses que dei muita cabeçada na vida até encontrar Jesus. Quem? Pois é, quanta gente. Tentando encontrar algo que suprisse o vazio de si, que só pode ser suprido pela presença do verdadeiro Deus. Adorar a Deus, vamos ver aqui. Só a adoração a Deus restaurará dentro de nós o verdadeiro motivo de viver. Existe um princípio eterno que se torna real toda vez que o adoramos. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. A adoração a Deus nos faz refletir a sua glória. A cada momento que nos encontramos com Ele em adoração, somos transformados à sua imagem e semelhança. Isto esclarece por que encontramos paz interior ao adorá-lo, pois cumprimos o propósito de vida eterna para o qual fomos criados. Diga glória a Deus. Talvez a palavra admiração nos ajude a entender melhor esse princípio de sermos semelhantes àquilo que adoramos. Quando admiramos alguém, geralmente queremos ser como essa pessoa. Sentimos o desejo de estar mais perto para conviver com ela. Procuramos nos vestir parecido, falar com o mesmo sotaque, ter o corte de cabelo igual, fazer as mesmas coisas, seguir os mesmos ideais. Quando nascemos de novo e passamos a conhecer Deus como Pai, deixamos de vê-lo apenas como Criador e entendemos que somos filhos de Deus. Queremos grudar nele, nos identificar com os seus valores, sua natureza e essência,
pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, agradá-lo em tudo. Desejamos recuperar o tempo perdido, afinal, é nosso Pai. É como se nós encontrássemos aquele Pai que a gente não via há muito tempo. E que quando a gente o descobre, quando a gente o conhece, a gente quer aproveitar cada instante, cada minuto, cada segundo ao lado dele. Por isso, a aproximação deve ser um prazer e não uma obrigação religiosa. Então a gente vem na igreja não é como uma obrigação religiosa. A gente lê a Bíblia não como uma obrigação religiosa. A gente fala com Deus quando acordamos ou quando deitamos. A gente louva a Deus não é como uma obrigação religiosa, e sim como algo que é prazeroso, não é? É algo que nos dá alegria de fazer. Há prazer em estar na presença de Deus. O salmista chega a dizer, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque ele entendeu que na presença de Deus ele encontrava algo que fora dela ele não encontra. Então a vontade é estar na presença de Deus. A vontade é estar na casa de Deus, não é assim? O desejo é vir, é participar de cultos, é estar adorando a Deus, é estar em comunhão com Ele, porque não tem coisa melhor. Nada se iguala a estar na presença de Deus. Quando, imagine comigo, quando os discípulos, aliás, quando o Senhor Jesus, se reuniu lá no Sermão da Montanha e pregou para aquela multidão que estava com Ele, Jesus falou que eles estavam com Ele já há muitos dias, sem comer. Eles não arredaram o pé, não foram embora. Ao ponto de Jesus virar para os discípulos, nós não podemos despedir essa multidão, sem dar a eles o que comer, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Mas eles estavam com Jesus há muitos dias sem comer, e não foram embora. Eles não ficaram olhando no relógio, dizendo, a gente tem que ir embora. O meu estômago está roncando, eu vou embora. Era tão bom estar perto de Deus, que eles nem se deram conta do tempo passando. É assim que acontece. Quando você chega realmente na presença de Deus, as outras necessidades se tornam secundárias. Porque a principal você está suprindo. O teu espírito sendo alimentado com Deus. Claro que a gente tem que comer, tem que beber água, tudo isso é necessário. Mas o que eu estou dizendo é que quando você entra na presença de Deus de fato, você se sente feliz, você se sente realizado. Porque você encontrou a razão da sua vida, a razão da sua existência. O porquê que você existe. Por que você está nesse mundo. Nada, pessoal, pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Há pessoas que fazem de pessoas, de coisas, algo tão importante em suas vidas, que isso ocupa o lugar de Deus em suas vidas. Cuidado com isso, porque o Senhor diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Bom, então por isso, a aproximação deve ser um prazer e não uma obrigação religiosa. Naturalmente, à medida em que conhecemos e o adoramos, nosso amor aumenta de modo que o amamos de todo o coração, mente e forças. Vamos nos rendendo à sua vontade. Esse processo diário vai nos transformando à imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, se não o adoramos de coração, podemos cair no erro de adorar alguém. Erroneamente, pessoas confundem-se e adoram alguém alguém usado por Deus para ajudá-las. Vamos ver esse texto de Apocalipse, que é importante. Veja aí, Apocalipse 19. Veja o que é que a palavra de Deus fala. Apocalipse 19, verso 10. Fala aqui do João, que teve a visão do Apocalipse, e ele diz assim, e eu lancei-me a seus pés, aos pés do anjo,
para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora quem? A Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, meu querido, a quem é que nós temos que adorar? A Deus, a mais nada, a mais ninguém. Ah, mas alguém foi usado por Deus. Ah, pastor, o senhor é uma bênção. E ficar adorando. Cuidado, vigie. Oh, não, mas o missionário não. Missionário, ele é muito especial. Ele é um ser humano como você, como eu. Sujeito a falhas. Somos seres humanos. Nenhum ser humano é maior ou melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Amém? Todos nós somos iguais. Devemos adorar somente só a Deus. Nenhum anjo aceitou a adoração, pessoal. Não se adora anjo. Ah, pastor, mas teve a fulana, o fulano, que foi um santo homem de Deus. Foi? Então, foi. Foi. Ele morreu? Morreu. Então não pode fazer mais nada por você. E se ele fez alguma coisa quando vivo estava, ele fez no nome do Senhor. Não fez no nome dele. Então não é ele digno de adoração nenhuma. Digno de adoração é só Deus. Só. Mas ninguém. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus, mas não adore Paulo. João também foi, mas não adore João. A Maria foi uma bênção, foi. Ela gerou o Filho de Deus, mas não adore a Maria. Não faça essa loucura. Porque quem faz isso está, infelizmente, caindo num pecado terrível chamado idolatria, e a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Por isso Satanás faz de tudo para desvirtuar as coisas e levar as pessoas a adorar quem não deve. As religiões ensinam errado e as pessoas vão caindo no laço de Satanás. Cuidado. Voltando para a nossa lição. Infelizmente, isso também ocorre, de modo geral, na sociedade. É comum a adoração a cantores, jogadores de futebol, famosos, que tornam-se idolatria. Não podemos colocar nada, nem ninguém, no lugar de Deus, pois nos tornaremos a imagem e semelhança do que adoramos, que é o que diz o Salmo 115, do verso 4 ao 8, leia lá depois. As imagens têm boca e não falam, ouvido e não ouve, nariz e não cheira, mão não apalpa, pés e não andam, e aqueles que fazem ou adoram ou veneram tais imagens, tornam-se semelhantes a elas. A pessoa fica igualzinha à imagem. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não enxerga, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Fica igual à imagem, que não faz nada. Você derrubar no chão, ela quebra. Não tem vida aquilo. Aquilo é obra de mão de homens. Aquilo não é Deus. Continuando. Quando uma pessoa não adora a Deus, mas sim a pessoas imperfeitas, acaba tão imperfeita como elas. Por isso Deus ordenou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo capítulo 20. Hoje mesmo, decida adorar só a Deus e tenha o vazio do seu coração preenchido com a presença dEle. Falaremos mais sobre a comunhão com Deus nas próximas lições. Até lá. Você de casa, que Deus o abençoe.